Então é desta forma que nós efetuamos os nossos julgamentos. E eu penso que, tendo em conta o tempo, vamos apenas sugerir, né, que façam pergunta com relação ao que vocês pretendem sobre a nossa história, porque se entrar na história, a história faz 8 horas e eu estou bem disposto para contar. Então, se calhar não vamos a tempo, vamos sair aqui muito tarde. Então, eu vou aguardar que façam algumas perguntas e vamos responder. Ao responder também já estou dentro da história. Não sei se haverá... primeiro vamos apresentar aqui os membros da corte e dali vamos entrar nas perguntas. Lá está o Soba Uyaluli. O termo Uyaluli é remover as cadeiras. No final do julgamento, ele e a sua equipa removem esse aparato no lugar próprio. Está o Soba Lombundi, que tem a responsabilidade de abrir e fechar as entradas do reino. A partir de lá tem a entrada que está com paus, às 6 horas abre, às 18 horas fecha. O Soba Kesongo é o Estado-Maior do reino do Bailundo. Naquela fase que o rei fazia guerra, ele, o seu arsenal e os homens é que passam à frente para fazer guerra. O Soba Kesenge é o Soba do protocolo. Faz a recepção das visitas que vêm aqui para Umbala e quando se faz algumas visitas em monumentos e sítios, é ele que passa à frente e nós acompanhamos. O Soba Chitonga tem a responsabilidade de acender o novo fogo. É ele que vela pelos bons ventos, novos fogos, a nível do nosso reino. Sempre que se introniza um Soba, um rei, então é ele que acende o novo fogo. Mas é mesmo acender, é ir buscar a própria lenha que se acende no novo fogo. Cada família que vem naquela intronização leva uma brasa, que significa os novos ventos. O Soba Muicalia, aquele mais sonante, ele tem uma ciência. Vê o visível e vê o invisível. Só ele que sabe essa técnica. E é o homem da proteção da sua majestade e dos demais membros da corte. Assim mesmo, se um dos jovens tem feitiço, ele assim mesmo já sabe. É o secretário-geral da Umbala, faz o apontamento de tudo que acontece aqui a nível do nosso reino. O Soba Ngambole é o presidente do Tribunal Constitucional Tradicional do Reino do Bailundo. É ele que tem a responsabilidade de entronizar, empossar, aconselhar a sua majestade e os demais sobas aqui a nível da nossa corte. O Soba Njengo é o procurador-geral da Umbala. E sabem qual é o papel de um procurador? Muitas das vezes busca alguns casos e traz aqui na Umbala. E às vezes dá muito trabalho, porque o procurador ele vela pelos indícios, né, as maldades que essa pessoa cometeu. O Soba Kassoma, neste momento, a fazer dupla, tripla funções a nível do reino, mas esse termo Kassoma, ele é o diretor de segurança tradicional do reino do Bailundo. Muitas das vezes ele, de um fato, num restaurante, a beber uma gasosa, pode encontrar alguns jovens a falar mal do reino do Bailundo, do rei do Bailundo. Este rei de agora são jovens, o rei também usa perfume, um rei vai no Brasil, não sei o que, ela assim aponta. É o homem da segurança, é o homem que controla a segurança. E normalmente, esse jovem sem saber é notificado na Umbala. Quando é notificado, vem aqui, é ouvido pelos membros da corte. Se for algo que periga, inclusive, até a minha destituição, é o próprio mesmo que tenho que lhe julgar. Ela às vezes vai dizer, não, mas eu não estava.
tem aqui o áudio, tem aqui o vídeo, sem saber que foi gravado. O Soba Kalei é o fiel de armazém do reino do Bailundo. Ele é o guardião das chaves. O reino produz bastante. O reino tem cooperativa, tem fazenda. Sempre que recebe um apoio de diversas instituições, ele é que guarda. E o fiel de armazém sempre é um canheche, né? O Soba Chicuculo é o Elon Musk do nosso reino. É o Elon Musk. É muito importante ter um Soba que entende as ciências ocultas. Nós pintaram esse nome, ciências ocultas. Ciências ocultas, por exemplo, nessa vida há muita coisa que acontece. No Ambo, isso aconteceu mesmo no Ambo. Na residência de um funcionário do BPC. A senhora que estava a fazer limpeza, naquela de fazer limpeza, por baixo da cama encontrou um caixão. E nesse caixão ela ficou assustada, naquela de gritar. As pessoas tiveram que entrar, o que é um caixão? Chamaram o Soba da área, os homens do SIC, sem a presença ainda do dono daquilo. Tiraram o caixão, abriram, tinha osso de pessoa, crânio de pessoa. Se calhar era alguém que estava a trabalhar com as forças ocultas. Então o Soba abre o caixão, os homens do SIC orientam, para você que é Soba, abre. O Soba abriu, começou a mexer, tinha aí umas notas de dólar, kwanza, não sei o que, pronto. De repente o Soba começou a tremer um bocadinho, o corpo começou a tremer. E ele disse que, olha, isso aqui é muito forte, eu ainda estou aí chamar os outros para ajudar. Pegou na mota, foi, até hoje, já está a fazer 3 anos, nunca voltou. Significa dizer que há coisas que não é teu. Os fenômenos ocultos que acontecem a nível aqui ou em outro reino, os que resolvem são os mais velhos. São eles que resolvem. Eles é que sabem. Muitas das vezes alguém comprou uma mata. De repente encontra um cabrito amarrado, uma grade de gasosa, uma grade de cerveja, um prato branco e acontece a nível. Às vezes está a se curar de uma doença e o quimbandeiro lhe orientou aquilo para levar numa mata. O único, aqui nenhum Soba pode fazer isso, é o Elon Musk, é que entende essas ciências tradicionais. Então, o Soba Chiwale, esse nome é Chiwale, ou Kuala, é ele que nos orienta, que o uniforme para o dia de hoje é o nosso mbololo. A sua majestade deve colocar aquelas roupas das festas, porque normalmente essas vestes o rei só mete quando vai numa festa. É ir cortar o bolo, é ir beber uma gasosa. É uma roupa muito normal, não dá muito trabalho. O Soba Mwechalo é o único que pode tirar o trono daqui até lá no palácio. Tirar do palácio até aqui. E quando o rei tem alguma viagem noutras ombalas, é ele que leva a cadeira. No passado, se ele esquecer a cadeira do rei, quando chegarmos numa reunião, o rei pergunta, vou sentar aonde? Que Sua Majestade, esqueci a cadeira. Eu mesmo é que torno a cadeira. Então ele terá que pausar assim. Durante 2 horas que eu vou julgar, eu vou fazer a reunião. Então, somos um total de 37 sobas. Esses são os ministros que trabalham com o rei aqui, não bala. Essa residência que vedes ali é onde os nossos sobas estão. E a nível do nosso município, o rei controla 640 autoridades tradicionais. A nível da província do Ambo, 4.613. O reino do Bailundo, como é uma região, o Ambo, Benguela, Bié, Kwanza Sul e alguns municípios da Huila, o centro é aqui. O total da nossa região são o total de 16.000 autoridades tradicionais. Tudo está na cabeça do Chongolola Chongonga. Não é possível reunir com todos os Soba, mas sim, faço reunião com as cabeças. Por exemplo, a nível aqui do nosso município, com os Soba a nível comunal. Um Soba comunal controla
cento e tal autoridade tradicional. Um soba da Umbala, exemplo que vinha aqui, controla 9 séculos de uma Umbala. O meu cognome é Equiqui Sexto, Rei Equiqui Sexto, Chongolola Chongonga. Equiqui significa aço forte, Chongolola, congregar, Chongonga, águia maior, águia forte. Então, aço forte e águia congregadora. Quando você quer ter sucesso na vida, você tem que ter um bom nome, porque um bom nome é que faz a pessoa. Há pessoas que hoje não têm sucesso através mesmo do nome. Quero vos dar um conselho, ainda há tempo na identificação, muda o nome, põe lá um nome para você ter sucesso. Então, esta é a pequena apresentação que nós vamos colocar um ponto e vírgula. A nível da Umbala, os casos que mais fluem aqui, ou as queixas que mais o secretário recebe, é com relação julgamento de feitiçaria, acusações de feitiçaria. E esses casos, normalmente, julga-se conforme julgou-se os casos que acabaram de ver. E pode haver aquele momento, eu sonho contigo, é você que vem no meu sonho, esse diz que eu não tenho feitiço, você tem, eu não tenho, você tem. Então, Tchenda Colombulungo. O termo lombulungo não é uma bebida, conforme se diz, é uma bebida estranha que se bebe, não. O termo lombulungo significa dúvidas. Vão nas dúvidas, e outro termo, vão no laboratório. E o laboratório é uma outra área, é uma outra instituição, onde faz-se análise. A pessoa que é encontrado lá no laboratório, o diretor do laboratório, é um quimbandeiro, um homem que quando estás a vir já consegue ver que esse é meu colega ou não é. É um homem que entende a ciência, as ciências de feticismo. Então, o resultado que sair de lá é que eu vou fazer cumprir aqui no reino. E nós temos pessoas de confiança, que o resultado que sai aqui aplicando é que dá mesmo o resultado. E estamos no 3º ano, desde que estamos no trono a julgar, e até hoje não há nenhum desses casos que foi no laboratório que talvez houve controvérsia. Ou é ou não é. Muitas das vezes, lá no laboratório, diz que não é ele que feitiçou essa pessoa, mas ela tem feitiço. Por saber na aldeia que ele já é feiticeiro, uma vez ia na Umbala, ele é alguém, numa pequena coisa ele acusa, mas às vezes é uma outra pessoa. Num dos casos que aconteceu mesmo aqui, o homem diz mesmo que não sou eu, as pessoas sabem que eu sou feiticeiro, mas que colocou a tala nessa pessoa não sou eu. Não sou eu mesmo. E essa pessoa até vai me pagar uma cabeça de boi por me acusar assim de forma errada. Leva no laboratório. Mandei 3 sobas para testemunhar. Posto lá no laboratório, tantas experiências se ela, porque no princípio Chicote ocupa pioloança. Fazer a própria oração, ame da culova. Angana secretário ame da culova, está lindípia. Nda ameko ndiovoca. Então, ele tirar o sangue, põe no como é que se chama aquela máquina aí? Mas não é sangue, isso é só uma experiência, né? Ele vai ver se é ele, mas usa os instrumentos dele, o espelho, a zagaia, outros instrumentos, Consegue ver mesmo no espelho até a hora, consegue editar a hora, se é ele que ia colocar a tala ou não. E nessa pessoa, experiência feita, não é ele. Pronto, então, ele mesmo diz que, Quimbandeiro, faz mais ainda um outro teste se eu tenho feitiço ou não. Fez um teste, caiu, que tem feitiço. O Cotimbana vai ser a ver com o Alova. Mas agora temos que encontrar quem é que feitiçou essa pessoa. Aí é um outro desafio. Porque se não se encontrar quem é que feitiçou, como é que vamos saber se essa pessoa não é? Então,
Ali o rei obriga o quimbandeiro que tem que trazer as evidências, porque senão eu, como juiz, saio sujo nesse julgamento. Ali ele consegue fazer as suas artimanhas e aparece quem que colocou a tala. E quando é encontrado essa pessoa que colocou a tala, é responsabilizado. Às vezes não consegue remover a tala, porque a tala não é uma ferida normal. É um demônio que se envia na perna da pessoa, vai corroendo. Você pode colocar o melhor medicamento dos Estados Unidos, da Alemanha, não cura, enquanto aquele demônio sai mesmo com um medicamento que vão buscar mesmo aí na mata. Depois mesmo de pisar, colocam lá com a taça oratória, aquele demônio sai. Aí dá para colocar o medicamento da farmácia, a ferida cura. Enquanto não haver isso, então não cura. Então, ali o nosso trabalho é ouvir as partes, quando haver dúvida, então vão. Mas no nosso julgamento, as coisas têm sido tão acessíveis que, mas não vale estar vendo, magoti. Assoma, o maleu, o gote nem manha. E o tu aculo, tu ali tu mala, tu linga poucamo. Esse jovem se dá de muito armado na aldeia, então nós sentamos e fizemos alguma coisa, por isso que ela está assim. Mas nós vamos, isso aqui entre nós, vamos remover isso. E às vezes o nosso desafio tem sido remover, acabar com o feiticismo nas aldeias, porque isso prejudica. Ou que o Congolo é para estar congoli, vamos mandar no quimbandeiro, remove o feitiço dessas pessoas. Eles às vezes sentem medo. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais, como é que hoje vamos entregar a soma da tua tchecha é tutufa. E às vezes orientamos para que o bandeiro faça algo para eles não morrer. Então eles pagam aí, são removidos. Outros até hoje agradecem a Umbala, estão livres dessas eu até falo mesmo porcaria, estão mesmo livres dessas porcarias. Várias vezes os sobas aqui já queimaram vários feitiços. E as pessoas já se sentem livres, se sentem libertados. Porque alguns até hoje são guardiões do feitiço. O feitiço não é tradição. Tradição é outra coisa, feitiço é outra coisa. Então, polir olha como como? Sim. Sim. Se for mesmo um verdadeiro óbito do Chicoelume, um verdadeiro óbito, o Chiapa vai cucuniha. Agora, o canhuna, o afá, o andanda qual. Naquela mulher que morreu, às vezes tem 3, 4, 5 pessoas que andavam aí lá. No óbito dá para ir, mas tem que trocar. Assoma, ele é o alolonjandalajo. Assoma, de lingamão. Dá mesmo para ir, porque quando você na aldeia, todo mundo é visto. Quando você não vai no óbito, as pessoas apontam, não foi por quê. Dá para ir, mas tem que ser assim. O sapato tem que vestir assim. É tivacavanja covolo. Porque ainda quando onde ele ia ponda, yuku liavo. Hoje até o anda, momo vou kwenda. O moli kutilila vo, ebi wanda ndoku okulinga. Hoje até o awalolonjanda. Aqui mesmo os moços, uma moça que às vezes anda aí lá, se escutamos que morreu, mas era namorada do outro. Você vai no tal óbito, veste assim. Yeah. Mas lá no tal óbito vão descobrir, também. Dá conta, quase todos os homens, lonjanda. Agora, quanto aqui, a nível dos nossos acocoto, o rei, desde então, a nível das nossas tradições, só tem acesso de chegar até nos atambos. Nos atambos é nas cabeças, onde está o juízo dos nossos ancestrais. Mas nos corpos, que são acocotos, ali não é permitido. Não é permitido por uma questão tradicional. Os mais velhos dizem que não é bom que o rei circule nesta área, porque não terá bons ventos no seu reinado. Então, se já te disseram isso, não vale a pena dizer, mas se matar vai me fazer o quê? Se adulterar vai fazer o quê? Então, é melhor cumprir do que, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente.
Sim, Vossa Majestade, nós temos visto uma contrariedade quanto à questão da classificação do costume e da lei. Ok. A nossa dúvida é simplista. O que é que o reino do Bailondo pensa em fazer para que exista uma pauta normativa que tire o costume daquela classificação de contra-lei? Uma vez que o costume e a lei diz que estão em pé de igualdade. Por que existe o costume contra a lei? Para que isso deixe de existir, é necessário que haja uma pauta normativa. O que é que o reinado e a Vossa Majestade pensam em fazer para que isso venha a acontecer? Por outra, surgiu uma curiosidade entre os colegas se realmente o bruxo tem a capacidade de voar ou não. Muito bem. Obrigado. Ok. O reino do Bailondo é um dos reinos que está mesmo a trabalhar a nível nacional. É um dos reinos visível, tendo em conta a forma como nós congregamos os sábios, porque não é o rei que pensa sozinho, tem muitos sábios a nível do reino, temos outros conselheiros e outras instituições que apoiam. É dali que estamos com um projeto que leva 4 pilares, que é o resgate, a preservação, a valorização e a divulgação da nossa identidade cultural. Ali, identidade cultural, vamos falar a importância dos nossos nomes, da nossa língua, da nossa gastronomia natural. Aqui mesmo os membros da corte, tudo que consomem sai mesmo à volta daqui do campo. Por isso que tem uma saúde que dá para emprestar nos irmãos que estão lá no Soro. E as nossas vestes trazer de volta, eu vejo aqui meninas com traje africano, uma vez a outra, isso é muito bonito. E eu até na rádio sempre falo, pelo menos às sexta-feira, usarmos as nossas vestes da nossa cultura. Eu tenho um colégio na Cala, Princesa, todas as sextas-feiras as crianças vestem mesmo a roupa da nossa, e lá dá-se aula também de Ubuntu. Então, há coisas que têm que começar exatamente por nós. E, a nível do reino, nós estamos a trabalhar, sobretudo, a lei do poder tradicional, estamos a trabalhar no Estatuto do Poder Tradicional. Queremos um dia que saiamos, porque nós somos PhD em oralidade. Isso aqui, mesmo vocês hoje vieram tirar a dúvida. Fizemos julgamento, em que momento eu abri no livro? Tudo, mas precisamos tirar essas matérias da oralidade para a escrita. Porque o tempo é um grande mestre de apagar memórias. Hoje está o rei, amanhã já não está. Quem sabe, quem vem não terá o mesmo sentido de desenvolver as coisas conforme estamos a desenvolver. Então, estamos nessa grande luta, fazer com que o nosso trabalho tenha uma norma, tenha também código, seja algo organizado, para evitar que um julgamento que acontece lá no Quimbo, o Soba, taxa de justiça cobrou 50 mil, enquanto que aqui na Umbala Grande são 15 mil quase. E está a haver muitas dessas situações. E nós, quando nos encontramos a nível dos reis, hoje temos o chamado, constituímos o Conselho Nacional do Poder Tradicional em Angola. Isso tudo a começar aqui a nível do Reino do Bailondo. De Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, os reis, os Sobas Grandes, estamos unidos. Nós, a nível do país, somos 58 mil autoridades tradicionais. Somos muitos, mas é aquilo que se diz mesmo que é muitas cabeças de repolho. Os que pensam são pouco. Os demais é só mesmo chapéu e mais nada. Então, estamos a aproveitar esses sábios para fazer face a este nosso pensamento.
um dia a nossa justiça, como já se diz que, e nós estamos privilegiados. O direito positivo vem do direito costumeiro. A fonte do direito positivo é o direito costumeiro. Então, e a nossa justiça é daquela que julgamos um povo que nós conhecemos os hábitos e costumes. Sabemos mesmo, essas famílias, por exemplo, todas que julgamos hoje, conhecemos todas o que fazem, quais são os fofoqueiros, bêbado, quimbandeiro, e isso nos facilita. Mas precisamos sim pautar aquilo que é a nossas matérias de oralidade. Então, estamos a trabalhar, eu penso que só este ano, pelo menos, a lei do poder tradicional já está na mesa, vai entrar a Assembleia. Próximo ano vamos trabalhar no Estatuto e assim vamos indo. O problema maior é não estarmos unidos na língua, no costume, na cultura. Cada um é diferente, encontra outros com visão diferente da nossa. Está realmente difícil. Eu até tenho tornado ar-condicionado dos outros, porque os outros aquecem o que eles querem. Não querem começar. O que eles querem é o poder de volta, o poder tradicional de volta. Não haja mais presidente, não haja mais ministro, nós só é que vamos tomar o poder. Mas os tempos mudam. Há coisas que nunca mais voltam atrás. Então você que tem que submeter aquilo que já está e se enquadrar. Porque na própria Constituição está lá bem explícito, o poder tradicional é parceiro do Estado angolano. Então precisamos trabalhar nessa parceria. Eu tenho ajudado muito os outros que entendem pouco sobre a nossa Constituição. E se o bruxo voa, o bruxo voa. O bruxo voa. Se perguntar o Elon Musk já recebeu muitas pessoas que lhe trouxeram que voou, a gasolina acabou e lhe trouxeram aqui no mais velho. Esse mundo é fenomenal. O que nós entendemos no físico é mesmo assim. É mesmo assim, você e eu estamos a nos ver. Parece que essa hora fusco com feijão estamos a comer. Mas lá, na espiritualidade, no mundo, é muita coisa que acontece. Havia um homem aqui que depois eu disse que eu não precisava, porque a Umbala não pode viver com um que fica a amedrontar o rei. Começar a dizer, esse grupo que está passando, estão a ver? Eu não estou a ver, eu só estou a te ver você está a mostrar. Não. Isso aqui é difícil. Só ele que está a ver as pessoas. E ele, como entende profundamente dessas ciências, está a ver mesmo algumas pessoas aqui. A passar, se estão nuas, se são homens, se são mulheres, ele está a ver. Então, o reino, muitas das vezes, tem que pedir socorro nas pessoas de confiança. Não é viver com o que fica a nos amedrontar, né? Está a ver o que estão a passar. Essas pessoas que subiram, vocês estão a ver. Nós olhamos, só estamos a ver nuvens. Mas ele está a ver alguns a voar. Então, são N fenômenos que acontecem nesta vida. Aliás, para quem bebeu um pouco sobre a teologia, sabe que nós estamos no campo de luta. Você que é azarado, ainda mais na qualidade de ser africano, com seus misticismos, e mais que? Misticismo e outros. Que no mundo do espiritismo há muita coisa. Sabe que só existem os dois poderes, o poder da luz e o poder das trevas. E os milhares e milhares de anjos que caíram de lá, estão aqui nesse mundo, nenhum envelheceu e nenhum morreu. E essas pessoas, quando querem fazer um trabalho fenomenal, se reinvestem em outra pessoa. E essa pessoa faz o trabalho. Então, quando conheces um bocadinho, um pouco de teologia, psicologia, não sei o quê, você não perde muito. E você vai conseguir se cuidar, que na vida não se brinca à toa. Então, voa. O bruxo voa. O feiticeiro que não voa, né? A palavra. Porque é uma ciência, né?
É uma ciência. É uma ciência. Ok. A penúltima. É a penúltima, né? Ok. Dizer que nós tem sido realmente o nosso foco continuarmos com alguns workshops, porque eu assim, por exemplo, na Umbala, desde os 3 meses que o meu avô me recebeu, foi o meu mestre. Depois dele veio outros reis, aprendemos. O nosso sobado, o nosso reinado é totalmente diferente daquele que só lhe tiram de casa entra na Umbala. É que não tem o próprio espírito. Desde que nós fomos convocados aqui na Umbala para ocupar o trono, deixamos todos os nossos afazeres. Se vamos lá nos nossos afazeres mesmo às noites ou uma vez a outra, aos finais de semana. Estamos mesmo presentes, presos no trabalho do reino, do povo. E olha que, a princípio, temos todas as condições de trabalho. A Umbala é apoiado, tem meios, tem jangos, tem de tudo um pouco. E o que acontece é que nós também estamos a advogar ao governo de forma a equilibrarmos esse desiderato que existe, é construir mais umbalas. Mais umbala, por exemplo, vemos o reino do Ambo precisa de uma umbala organizada conforme está aqui no Bailundo. O Tingolo, o Sambo, Chiaca, nós temos advogado. Se o governo central não faz, pelo menos o governo provincial. Mas é algo que depende também da pessoa que está lá no poder. Porque se for alguém que insiste, as coisas acontecem. E hoje é mais quando não haver humildade de aprender com aqueles que já sabem um pouco, fica difícil aprender. Então, é por essa razão que os somavilien uns estão aí na esquerda, na direita, outros estão aí na esquerda. Não tem um rumo certo, mas temos vindo a trabalhar. A nível daqui da província temos o Conselho Provincial, das Autoridades Tradicionais do Ambo. Aqui já tivemos mais de 2, 3, 4 vezes. Então, eu penso que estamos no caminho certo, embora alguns também por falta de condições não conseguem pedalar. Exatamente. Agora, a outra pergunta... Ok. Quanto às nossas relíquias, aqui na Umbala, diante do julgamento, não se pode cruzar as mãos, nem tão pouco os pés, porque existem pessoas com técnica de que se cruzarem os pés ou cruzarem os braços, o julgamento nunca termina e fica mesmo atrapalhado. Então, acreditamos, mesmo, e depois isso aqui é no poder tradicional. Mesmo lá no direito positivo, não aceitam o réu cruzar os braços ou também não aceitam. Só que não sei qual é a explicação que eles dão. Talvez para eles é uma forma de ética, mas para nós é mesmo lá profundo. A quem amarra as palavras. Agora, a mulher menstruada, concebida, não entra na entrada consagrada, mas tem uma outra entrada que é possível. O lugar onde se vai é santo. E mesmo a nível dos sacerdotes, dos profetas, antes de ir no lugar santo, você tem que estar purificado. É que se você for teimoso, dormiste com a mulher alheia, passa no lugar santo, até mesmo a velhice, vais continuar sempre a dormir com as mulheres alheias até que te apanhar. E naquele tempo, né, que a coisa era mais duro. Você que é teimoso, está aí no teu estado de vermelhas e pretas. Eu falo das vermelhas e pretas. Essa parte as mulheres já sabem. Entrar mesmo no portão consagrado é capaz do coisa não parar. E vai continuar. Então, é mais ou menos essas relíquias, né? Tudo que é relíquias, a explicação, quando se diz não, é melhor obedecer do que sacrificar. Muito bem.
Acho que terminamos. A última? Ok. Maria Luísa é meu nome, estudante de Psicologia terceiro ano. Ok. E eu gostaria primeiro de saber há quanto tempo o nosso rei está governando. Ok. E quais são os critérios, para que alguém se torne um rei. Ok. E por último, existe um tempo limitado para governar? Ok. Muito obrigado. Eu fui entronizado dia 15 de julho de 2021. Esta foi a data da nossa entronização até o dia de hoje. Assim também já te deixei um pequeno desafio de saber quanto tempo, né? Exatamente. Mas já passei em várias funções a nível do nosso reino, inclusive até de vice-rei, por longo tempo. Para se chegar ao trono de rei, você tem de ser de linhagem de reis. Eu, por exemplo, sou o neto legítimo do rei Equico IV. Saí na ventre de uma princesa. Uma princesa é filha de um rei, não é isso? Exatamente. O meu avô teve uma filha e essa filha nasceu um filho único, que sou eu. Então, sou da linhagem dos Equico. E quanto tempo é que se deve ficar no trono? No trono ficas até quando não cometer as três coisas. Quando, primeiro, é a morte. Segundo, o que faz com que você seja destituído, né? Quando morrer, aí o teu tempo acabou. Segundo, são maus comportamentos. É um soba que a deve muito, vai nas mulheres alheias, de repente perde a cabeça, faz algo de mal. E o terceiro é quando já não tens capacidade. Às vezes é jovem, mas já apanhaste uma doença que não te facilita mais estar no trono. Ou então envelheceste mesmo, que já não consegue dirigir o trono. Então ali é destituí-lo e procurar na linhagem um outro rei. Aqui, por exemplo, conforme estamos, cada soba vem de uma linhagem. Aqui mesmo, Soba Angambola, da linhagem dos conselheiros do reino. O pai do Soba Angambola já trabalhou com meu avô como conselheiro e presidente do Tribunal Constitucional. Assim mesmo, os sobas aqui, cada um veio da linhagem. O procurador vem mesmo da linhagem dos procuradores. Quando cada um aqui, quando deixar o mundo dos vivos, é ir na linhagem dela, é ir buscar. Ninguém aqui toma o lugar do outro. Aqui não existe isso. Você pode ter mesmo gula, saudade, mas no lugar do outro é mesmo lugar do outro. Por isso que o reino é compacto. O reino é forte, porque ninguém cria ambição do lugar do outro. Mas pode haver sempre alguém com um coração igual ao do Lúcifer. Pode haver. Ele mesmo é um soba que o trabalho dele é cortar banana aqui na Umbala, mas também almeja ser o rei do Bailundo. Isso pode acontecer. Assim mesmo. É cozinheiro do rei, mas também almeja um dia ser rei do Bailundo. Exatamente. Está explicado. Quando os sobas, os oficiais do rei, cometem algum erro, como é que normalmente ocorre o julgamento deles? Se é idêntico ao do povo em geral ou se existe uma forma mais específica de julgamento para os oficiais do rei? Sim, são mesmo julgados. Quando um dos sobas aqui comete, também é julgado. Inclusive o rei, quando comete, também é julgado. Os sobas sentam, aconselham a primeira, a segunda, a terceira vez, mas não no fórum público. Não no fórum público. É lá no jango do rei, onde que é julgado e pode até levar uma punição de 3 meses sem trabalhar, 6 meses, às vezes 1 ano, ou às vezes é mesmo destituído. Se me perguntar, no meu mandato, se já destituí alguns, já.
fala a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, não dá mesmo. É destituir. E aqui, quando você é destituído, chora. Deixar uma casa dessa, com mobília, tem água e luz, é só receber visita, dar 1 quilo de arroz, estamos a mandar. Agora você vai viver lá no bairro, que ao sair lá é lama. Você chora. Você chora. Então, é mais ou menos isso. Eu estou a Áurea Jorge, estudante de eu gostava de saber da vossa mensagem, por que na corte não tem mulheres? Ok, muito bem. Na corte tem mulheres. Na corte tem mulheres. As esposas dos sobas fazem parte como membros da corte, mas com um outro papel, não com um papel tradicional. Elas são acompanhadas, cuidadas pela rainha, têm tido os seus seminários de como cuidar dos sobas, aquela coisa toda. Tem um papel muito preponderante. Às vezes também elas estão unidas, vão fazer uma doação numa creche, num orfanato, enfim. Infelizmente hoje não vieram, porque estamos numa fase do cultivo. Boa parte dos sobas que não vieram hoje estão lá nas comunas onde têm as suas lavras. Então, nós aqui damos um valor à mulher de forma que tu não imagina. Então, sem a mulher, esse reino também não é reino. Então, um viva para as nossas mães. Exatamente. O primeiro rei, o Equipe primeiro, só, por que não se ouve do Equipe primeiro, só se ouve do segundo? E depois, a outra coisa é o Sobandaca, não ouvimos se existe ou não na corte única ou não. E todos esses soba existem, não apresentamos porque não estão aqui presentes. E qual é a função do Sobandaca? O Ndaka é o ministro da comunicação. Exatamente. O Equipe primeiro tem a sua história, é isso que eu disse, que se entrar na história que começa a partir do rei Katyavala, primeiro, são 8 horas, eu não gosto não consigo sintetizar a história. São 37 reis que já passaram aqui. E eu, quando fui entronizado, foi algo muito inédito, né? 37 reis que já passaram, 36 reis que já passaram, eu sou o 37º, com 37 membros da corte e na altura tinha 37 anos de idade. Isso aqui não é coincidência, isso é providência. E tudo que é providência não vem do diabo, vem de Deus. Obrigado. Então, estou a abandonar.